Evangelhos de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Eu tenho uma breve reflexão. Versículo 27. E ela disse, diga comigo, e ela disse: sim, Senhor. Mas também uns cachorrinhos. Ih, rapaz. Mas também uns cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mais uma vez. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Coloca o tema da mensagem, que é para escandalizar logo todo mundo hoje. Repete comigo no 3, 1, 2, 3. Fala forte, 1, 2, 3. Isso vai dar problema hoje. Queridos, o ministério de Jesus, diga comigo, o ministério de Jesus. A verdade é que o ministério de Jesus é marcado por encontros, diga comigo, encontros. Dentre todos esses encontros que marcam o ministério de Jesus, existem dois tipos, pelo menos, de encontro. Existem encontros desagradáveis e encontros agradáveis. Jesus encontrou com muitas pessoas, homens e mulheres, meninos, crianças, homens, velhos, adultos, pessoas que estavam doentes, pessoas que necessitavam de um milagre, pessoas que estavam sãos, pessoas que estavam no meio da multidão, pessoas que se tornaram discípulos, pessoas que eram discípulos dos discípulos, que acompanhavam os discípulos de Jesus. Então a vida de Jesus na terra foi uma vida de encontros. A todo tempo ele estava encontrando pessoas e alguém. E algumas pessoas eram encontradas no meio do caminho, esporadicamente. Jesus está passando e encontra alguém, ou alguém encontra Jesus. Outras pessoas vão ao encontro dele, porque se sentem na necessidade de buscá-lo. É como esse ambiente aqui, algumas pessoas são encontradas por ele, outras pessoas resolvem encontrá-lo num ambiente como esse. Alguém chega num ambiente como esse aqui e fica esperando ser encontrado, ser achado por ele. Mas alguém vem com tanta sede dele, que antes mesmo que ele procure, estou aqui, viu? Jesus, eu estou aqui. É alguém que está levantando a mão, está dando glória, está dando aleluia, está dizendo assim: olha para mim, eu estou aqui, ó. Eu não sei que tipo de pessoa é você nesse ambiente, mas sendo encontrado ou achado, ou encontrando ele, encontre. Olha para alguém e diz: se encontre. Pessoas honestas, pessoas desonestas, pessoas boas, pessoas más. A verdade é que em todos os encontros Jesus manifestou a sua glória. Diga comigo, glória. Em todos os encontros ele manifestou a sua glória. Só que essa glória não foi manifestada num ato de cura, porque o ato de cura é consequência da glória. Essa glória não foi manifestada no ato do milagre, porque o ato do milagre é consequência da glória. Eu vou te dizer onde exatamente essa glória foi manifestada: nos encontros que Jesus teve. O único poder de comunicação que ele exerceu foi a sua palavra, o seu haja, o eu faço, o eu sou grande. Ele curou, mas antes ele disse: seja curado. Ele operou milagre, antes de operar o milagre ele disse: receba o milagre. Ele curou, ele fez cego ver, antes do cego ver ele disse: veja, a tua fé te... A palavra vai na frente do milagre, e anota isso: a palavra vai na frente do milagre. Antes do milagre, a palavra que é liberada por ele. Você pode glorificar ele nessa noite? Então repita comigo: para o milagre, fala forte, me ajuda. Para o milagre, uma palavra. Para uma cura, não, eu falo, você fala a palavra. Para o milagre,
Está melhorando. Para um milagre, para uma cura, para um direcionamento, para uma ressurreição. Então essa é a forma que ele usou, irmão, para comunicar pessoas. Essa foi a única forma que ele usou para se aproximar de pessoas. A sua palavra, o verbo vivo, o pão vivo que desceu do céu, o próprio Jesus Cristo. É interessante dizer que o capítulo 15, nós vamos ver um Jesus que sai de um ambiente aparentemente, diga comigo, aparentemente puro, porque tem ambientes que são somente aparentemente puros, de pureza não tem nada. Ele sai de um ambiente aparentemente puro, porque alguém julgava esse ambiente ser puro, e está indo para um ambiente aparentemente imundo, porque alguém achava que esse ambiente era imundo. Essa coisa que é nossa, de julgar ambientes, pessoas, de dizer quem sobe, quem desce, quem chega, quem não chega, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A gente tem, né, gente, essa capacidade de ficar, você vai, você não vai. Jesus encontrou com homens que gostavam de fazer isso, dizer quem ia e quem não ia, dizer quem era e quem não era. Até sobre ele muitos desses falaram. E dentro desse ambiente que ele está, que segundo os tradicionais, tradicional é um problema, irmão. Deve ser pela experiência, né, vagão? É, problema. Aferidores de medida, fariseus e saduceus. Aqui no texto, eles dizem o que é puro, o que é impuro. A discussão aqui do texto é sobre como os discípulos estão comendo, não o que estão comendo, mas sobre como estão comendo. A preocupação aqui, Moreno, é se estão lavando a mão ou não para comer. Eles estão preocupados e querendo pegar Jesus nisso. E estão dizendo, olha, como é que pode? Porque é sempre assim, né? Como é que pode? Não é assim? Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Então a discussão aqui é sobre como eles estão comendo e não o que eles estão comendo. Estão mais preocupados a forma do que sobre a essência do que está sendo ingerido. Mas é a forma como aquilo está sendo conduzido. Esses tradicionais escribas e fariseus questionam justamente essa forma. Só que Jesus, ele veio para quebrar paradigmas. Diga assim: Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus não veio tratar sobre fórmulas, mas ele veio falar de essência. Ele não veio falar de estereótipo, mas veio falar de coração puro, quebrantado, de alguém que tem um espírito contrito nele, de alguém que não está apenas sobre efeitos de maquiagem, ou sobre, sabe, características, sabe, de sociedade, mas sobre alguém que veio romper todas as tradições e se tornar verdadeiramente um adorador que não olha para o lado, um adorador que não se importa com as línguas que estão ao seu redor falando, sobre aquilo que ouve ou sobre aquilo que vê, mas um adorador que se prostra aos seus pés dizendo: Pai, eu sou necessitado da tua presença. Cadê os adoradores da casa? Cadê os adoradores da casa? Cadê os que eram podres, imundos, e que ele deu um banho de sangue e que limpou? Porque o problema não está naquilo que entra, irmão, mas está naquilo que sai.
Não está naquilo que entra, mas está naquilo que... E falando em sair, Jesus vai sair agora desse ambiente aparentemente puro, para ir para um ambiente que alguém está dizendo que é imundo. Tiro e Sidom, diga comigo, Tiro e Sidom não estava no mapa da bênção, Júnior. Tiro e Sidom não estava na rota do milagre. Tiro e Sidom, segundo os teólogos da época, não estava na rota da salvação. Jesus vai lá, porque onde tem alguém sendo rejeitado, Jesus vai lá e abraça. Onde tem alguém sendo excluído, Jesus vai lá e estende a mão. Onde tem alguém que não consegue acesso, Jesus é a porta e diz: você não precisa entrar por porta nenhuma, você entra por mim, que sou a porta. Eu sou a porta da tua vida. Eu vou liberar essa palavra, é a primeira palavra da noite. Você não precisa procurar em portas, você só precisa entrar por uma porta. Jesus é a porta que você tem o acesso certo para entrar e alcançar nele aquilo que são as promessas que ele tem liberada sobre a tua vida, sobre a tua história. Me permita te frustrar nessa noite, mas há coisas da terra que não serão eficientes na tua vida, mas você verá a mão de Deus descendo do céu sobre a tua história. Para os judeus, isso é uma afronta. Jesus e a Tiro e Sidom é uma afronta, porque esses gentios eram considerados tão imundos, que por vezes eram chamados de quê? De quê? De cães. De tão imundos que eram. Mas mesmo Jesus tendo o seu ministério concentrado em Israel, ele pregou aos gentios. Coloca o texto por favor aí, Will, de Marcos capítulo 7, versículo 24. Jesus queria estar escondido, irmãos. O texto diz assim: levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom. Entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde se esconder-se, porque a luz não se esconde. Alguém ouviu falar dele, porque quem tem necessidade ouve falar. Agora quem não tem necessidade tapa os ouvidos. O texto vai dizer exatamente no versículo 25, coloca o Will. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Ouvindo o quê? Ouvindo o quê? Ela estava necessitada, e ela ouve exatamente a chave da porta, ou a chave do chaveiro que acessa a porta. Jesus está aí. Ela ouve falar, e o fato dela ouvir falar faz ela ter uma ação sobre aquilo que ela está ouvindo. Só que Jesus vai tratar essa mulher de uma forma diferente. Diga comigo, diferente. Porque nós estamos acostumados ou queremos ter a porta aberta na primeira batida. Não é assim? Nós somos imediatistas naquilo que são as nossas necessidades supridas, Moreno. Nós queremos que nós sejamos atendidos de pronto. Quando nós chegamos no pronto-socorro, não gostamos de fazer ficha, de passar por triagem, de sentar na fila de espera, mas queremos ser atendidos na hora. Isso é uma característica nossa. Só que Jesus vai tratar essa mulher de uma forma diferente. Ela está indo atrás dele, ela sabe que ele tem a solução para o seu problema. Mas maior do que a proposta da mulher sobre Jesus, é a proposta de Cristo sobre ela. Jesus não quer apenas curar a filha dela, mas quer ter um relacionamento com ela. E relacionamento é gerado em ambiente de
diálogo e de conversa. É por isso que quem não ora não tem relacionamento. É por isso que quem não faz devocional não tem relacionamento. É por isso que quem não lê a palavra não tem relacionamento. Eu vou falar que é para você entender. Relacionamento é gerado no ambiente de intimidade. E todo ambiente de intimidade é ambiente de comunhão. Não é somente passar dentro da prateleira do mercado, pegar o produto e levar para casa, não. Mas Jesus quer que você se relacione com Ele. Esse ambiente é um ambiente de relacionamento. Olha para alguém e diga assim: se relacione, viu? É interessante dizer aqui que o que Jesus está fazendo com essa mulher não é com a proposta de destruir a sua fé, mas de fortalecer. Diga comigo: fortalecer a fé desta mulher em meio ao seu problema. Que está passando uma provinha aí? Levanta a mão. Assim. Faz assim. Assim, vai. Faça. É frustrante lhe dizer que Jesus pode fazer diferente. Em vez de resolver agora, deixar você mais um pouquinho aí. O texto me ensina isso. É porque tem gente, irmãos, que só quer milagre, mas Jesus quer relacionamento. E como Ele me conhece, te conhece, Ele sabe quando eu só quero receber aquilo. E tem gente que quando recebe, tem gente que quando recebe, tem coisas que são para nos amarrar no altar. Ser amarrado no altar dói, mas é necessário. Alguns de nós não sabem ter uma vida sem prova. Se perde na bonança, se perde em meus milagres. Algumas coisas são necessárias para nos atrelar ao altar. Todo relacionamento é gerado dentro desse ambiente de palavra. Um escritor chamado Samuel Rutherford, ele disse o seguinte: cabe à minha fé extrair e se apropriar da bondade presente até mesmo nos golpes mais duros de Deus. Quando essa mulher está diante de Jesus, ela vai atrair a atenção de Jesus de uma forma diferente. Ela chega se posicionando, diga assim, se posicionando. Porque todo mundo que depende ou que precisa de alguma coisa do céu, precisa se chegar a Deus, se posiciona. Ela olha para Jesus e diz assim: Jesus, filho de Davi. Pergunta para mim, por que ela falou isso? Porque ela precisava chamar atenção dentro do ambiente que ela estava. Não era comum uma mulher gentia reconhecer Jesus como filho de Davi. Aquilo era para judeu. Então quando ela entra nesse ambiente dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Antes mesmo que ela dissesse que a filha dela, ela poderia dizer: a minha filha está mal. Mas ela diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é comum ouvir uma mulher judia falar dessa forma, porque ela não fala simplesmente por falar, mas ela fala para provocar. Eu preciso entender que diante dele eu não falo somente por falar, mas eu falo para provocar o quê? Um milagre. Mas você fica...
Cutuca alguém assim, fala. Fala assim, fala. Não é o milagre que você quer, fale. Porque o nível da minha necessidade determina também o nível da minha adoração. O nível da minha necessidade determina o nível da minha adoração. A minha fé, ela se revela em atitudes. Diga assim, a fé se revela em atitudes. O que essa mulher está revelando aqui é Cristo como o Messias de Deus. Só que ela é gentia. Ela está fazendo o que muitos judeus não fizeram. Ela está fazendo o que quem era para fazer não fez. Ela está revelando Jesus Cristo como o Messias de Deus. E a gente olha para isso e pensa assim, uau, ganhou Jesus. Jesus ficou calado. É frustrante, né? Mas ele não lhe respondeu palavra. Pergunta para mim, por quê? Porque o silêncio de Deus também é incentivo para que eu prossiga. Ele não lhe respondeu nenhuma palavra. Porque o silêncio também é resposta para que eu não pare. Talvez se ele tivesse respondido a ela aqui, cessava aqui tudo. Os discípulos estão vendo isso e se agoniaram. Discípulo, né, irmão? Discípulo é meio agoniado. Porque para os discípulos o silêncio de Jesus Cristo é incômodo. E para os discípulos o grito dessa mulher também incomoda. E esses impacientes vão dizer exatamente o seguinte: e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. Essa mulher está fazendo um alvoroço. Jesus está em silêncio, os discípulos estão incomodados por isso. A mulher está gritando, os discípulos estão incomodados por isso. Despede ela. Só que esse despedir esta mulher, Isaías, é como se eles tivessem assim: resolve esse problema. Eles reconheceram que Jesus tinha condição de resolver o problema. Então, despede ela, resolve isso e despacha. Só que quem foi que disse que Jesus quer resolver e despachar? É por isso que tem alguém que vai ficar mais um pouco na prova, porque ele não quer ele despachar. Ele quer que você fique com ele, mesmo na prova, com ele, andando com ele, gritando atrás dele, chamando o nome dele, clamando por ele, gemendo por ele, indo atrás dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vai apertar sua mão mais um pouquinho, vai doer mais um pouquinho, mas pelo menos está doendo, mas você está na presença, você não larga ele, está gritando, está incomodando alguém, mas você está indo ao encontro dele. Ele não vai te liberar e te despedir, não. Ele prefere você gritando atrás dele do que você receber e ir embora. Despede nada, rapaz, deixa ela aqui comigo. Olha para alguém e diz: você não vai embora, vai ficar mais um pouco. Diga assim: não vai embora, vai ficar mais um pouco. Doendo, diga doendo, chorando, gemendo, sofrendo, vai ficar mais um pouco. Você não vai sair dos pés dele, você vai estar na presença dele. Porque é melhor entrar no céu perdendo tudo na terra do que receber tudo na terra e não entrar no céu. Eu prego para uma igreja bíblica que entende a promessa da palavra revelada de Deus para a sua história. E ele respondendo aos discípulos, que está dizendo: despede. Ele diz o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vou entrar aqui no ambiente teológico desse termo, não interessa agora. Jesus falou isso aqui debaixo de uma proposta, Morena.
provocar mais. Existem coisas na minha e na sua vida que são para nos provocar, para provocar nossa fé, as nossas intenções. Há coisas que não podem vir na minha e na sua vida tão fáceis, porque tudo que é fácil não tem valor, mas tudo que é gerado em ambiente de sacrifício, nós sabemos dar o valor devido àquilo que nós estamos recebendo do céu. Aquela mulher, mesmo ouvindo isso, ouvindo o que ele está dizendo para os seus discípulos, ela num ato de perseverança e de persistência, porque o que Jesus quer fazer com essa mulher é extrair dela o melhor que ela tem, em adoração e fé. Enquanto o inimigo está tentando extrair de nós o pior que nós temos, Jesus está querendo extrair de nós o melhor que nós temos, em adoração e fé. Vou falar de novo, em adoração e fé. Então não reclama se está doendo um pouquinho, Ele está extraindo de você o melhor que você tem. Persistência e insistência. Diga comigo, persistência e insistência. O texto vai dizer exatamente o seguinte, versículo 25: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Agora não é mais a mulher que está dando a Jesus o título que ele tem. Agora é a mulher que está chegando diante dele e dizendo: sou pecadora. Porque só pede socorro quem reconhece o estado que está. Ela, quando se apresenta de início, ela está dizendo o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela está atribuindo a ele o título que é dele, reconhecendo o senhorio dele. Ele não responde. Na segunda oportunidade que ela tem de falar, ela está dizendo assim: socorre-me, socorre-me, eu estou carente. O Senhor é a minha última saída. O Senhor não é a minha última alternativa, não, é a última saída. Alternativa é diferente de última saída. Alternativa é mais uma possibilidade. Ela está dizendo: não tem mais possibilidade. A minha única possibilidade é o Senhor. Socorre-me, Senhor, socorre-me. Parafraseando o texto, Will, do versículo 26, Jesus respondeu e disse, parafraseando o texto: eu não vim para você. Para você. O texto está dizendo exatamente o seguinte, seu Cardoso: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Peraí, olha para mim. É como se ele estivesse dizendo para ela assim: você não é filha. Eu não vim para você. Mas tem um texto, coloca aí, Will. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 22. Vem comigo. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios, na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa,
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar. Eu vou falar de novo: reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas, pega isso aqui, dá um glória aí, Jéssica, dá um glória, mas, dá um glória aí, Moreno, concidadãos dos santos e da família de Deus. Ele te atraiu, Ele te uniu, Ele te trouxe para Ele, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Você pode glorificar o Senhor por isso? Eu ouvi um aleluia. Eu ouvi um aleluia. Dá um glória aí, Júlio. Dá um glória aí, Gilvan. Ele te juntou. Você estava longe, Ele te trouxe. Você estava fora do arraial, Ele te colocou dentro. Você estava fora do território, Ele te trouxe para o ambiente da salvação. Você estava lá nos breus, no esconderijo, nos matos, nos valados, Ele te trouxe e te colocou para sentar no meio dos príncipes. Isso foi o que Paulo disse. Mas Jesus para a mulher está dizendo assim, Ele está dizendo: não é bom. Quantos de nós já nos pegamos naquela frase: meu Deus, por que para mim as coisas são tão difíceis? Tem gente que nasce cheio de estrela, né? Irmão, no militarismo, para tu ganhar uma estrela, tu tem que ralar. Né, Subão? Porque para mim as coisas são tão difíceis. Imagina essa mulher ouvindo Jesus falar isso. Não é bom. Aqui se aqueles crentes mimizentos desistem na hora. Se é aquela galerinha do vitimismo: Jesus não me ama, não gosta de mim, eu não vou mais não. Jesus não estava fazendo joguinho com ela, não. Jesus sabia que ela podia ir mais. Eu estou liberando uma palavra para você hoje. Jesus não está fazendo joguinho com a sua vida. Ele sabe que você pode mais.
Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. Ele sabe que você pode mais. Tem uma barreirinha, não tem? Ele sabe que você consegue transpor. Tem um obstáculo, não tem? Ele sabe que você consegue mais. Não é bom, não é fim de linha. Não é bom, é ponto de partida para quem tem promessa. Não é bom, não é fim de linha. Não é bom, é ponto de partida para quem sabe o que quer. Ela está ouvindo ele dizer, não é bom, mas ela sabe o que ela quer e ela sabe onde ela vai chegar. Ele diz, não é bom que eu... Não é bom eu pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Sabe por que Jesus falou isso aqui? Porque Jesus sabia que os gentios eram tidos como cães. Jesus está chamando ela de cachorrinha. Jesus está dando um valor. Trazendo para perto alguém que estava longe. Porque a figura do cão aqui é daquele cão que está vagando pela rua, sem irandebeira, sem dono. Mas o cachorrinho aqui é de quem está perto, é de quem está dentro. Na linguagem dos pets, você sabe muito mais do que eu. Do sinônimo afetivo que isso tem. Ele está dizendo, não é bom pegar o pão dos filhos, que são esses que estão dentro, e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí ela diz assim, Jesus, se Jesus queria ver uma fé na terra, ele viu aqui. Se Jesus queria Tiago encontrar alguém determinado, ele encontrou aqui. Porque o grande problema da minha necessidade é quando a minha necessidade não traz sobre mim determinação, Israel. Eu saber o que eu quero. Eu não desisti por qualquer coisa. É por isso que ele carregou a cruz por mim e por você. Porque quando ele veio determinado. Ela disse, sim, Senhor. Parafraseando o texto, é como se ela tivesse assim, sim, Senhor, o Senhor está certo. Realmente não é bom pegar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Ela disse assim, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Tu precisa me dar o pão todo. Tem necessidade. Não é sobre o muito que eu posso ter, mas é sobre o pouco que pode me saciar. Não é sobre o muito que eu posso ter, mas é sobre o pouco que pode me curar. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje. Eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei o que você tem, o que você não tem. Eu não sei de que você padece, do que você perece.
Mas eu quero te convidar nesta hora, neste exato momento, a você se comportar como esta mulher e dizer para Deus o seguinte: é sobre uma necessidade que eu tenho, é sobre algo que eu preciso, e sobre isso eu não desisto, sobre isso eu não paro, sobre isso eu prossigo. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, e numa atitude de fé. Alguém que chegou aqui tão necessitada como essa mulher, fora do arraial, fora da proposta da bênção, fora da proposta da salvação, fora da proposta da comunhão, resolveu acessar o inacessível, resolveu romper os ambientes em que não podia romper, para alcançar do Senhor um favor. Diga comigo, favor. Diga comigo, favor. Eu não sei qual é o favor que você necessita hoje, mas aquele que é dono de tudo, aquele que tem condições de fazer tudo, aquele que faz o que o homem não faz, o que o governo não faz, o que ninguém faz, é capaz de mudar a história da tua vida. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Chegou a hora de Deus para alguém aqui hoje. Chegou a hora de Deus para pessoas que entraram aqui hoje. O Senhor quer mudar a história da sua vida. Eu não sei qual é a medida da tua adoração hoje, qual é o tamanho do seu prostrar hoje diante dele, mas só aqueles que necessitam desse acesso, só aqueles que necessitam dessa graça, só aqueles que necessitam ser alcançados por ele, só aqueles que chegaram aqui desprovidos, arrebentados, desanimados, incapacitados, só aqueles que chegaram aqui em busca do impossível. Vem aqui na frente antes da gente encerrar.